E vi um novo céu e uma nova terra. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. É uma alegria, mais uma vez, estar com todos os nossos ouvintes. São centenas e centenas e até milhares de ouvintes que compartilham esses trabalhos, recebem e são abençoados. E nós estamos aqui com um único e ímpar objetivo: levar até os nossos ouvintes a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho que está gotejando sangue ao nosso favor. O Evangelho de Jesus Cristo está gotejando sangue ao nosso favor. E a minha Bíblia está aberta em Apocalipse capítulo 21 e verso 1, aonde São João diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E também em Apocalipse capítulo 21 e verso 9 está escrito: E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos pensando nesta oportunidade sobre novo céu, nova terra. O apóstolo São Pedro disse assim no seu capítulo 3, no seu segundo livro: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. E ele discorre falando sobre a vinda do Senhor Jesus, e ele disse: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então nós vemos Pedro chamando a atenção da igreja com respeito aos escarnecedores que viriam nos últimos dias, blasfemando da fé dos crentes, zombando da fé dos crentes, por eles
terem essa promessa ou estas promessas da segunda vinda de Jesus, e desde que os nossos pais dormiram, isso não tem acontecido. Veja que quando Pedro falou isso, havia aproximadamente apenas uns 60, 70 anos que Jesus tinha partido. Então você veja que fazia cerca de 60, 70 anos que Jesus tinha partido e as pessoas já estavam dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Onde está a promessa do retorno dele? Cadê o cumprimento, né? Onde está o cumprimento? Porque desde que os nossos pais dormiram, se fala de segunda vinda de Cristo. Agora você pensa, e nos dias de hoje? Nos dias de hoje é muito mais, porque já fazem mais de 2000 anos que o mestre da Galileia partiu. Foi crucificado e subiu aos céus, com a promessa de que ele, no corpo físico, voltaria para buscar a sua igreja, e nós vemos que até hoje isso ainda não aconteceu. Mas nós estamos certos, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro potencialmente, como vemos aqui em Apocalipse 21, verso 9, a esposa do Cordeiro está aguardando a vinda dele com convicção, com certeza de que realmente ele virá e levará a sua esposa, a sua igreja, para o seu regaço, para o céu que ele preparou. No livro de Isaías, capítulo 65, verso 17, está escrito assim: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Então, nós vemos outras escrituras que o tempo não nos permite citar, aonde endossa que o Senhor foi preparar. O Senhor foi preparar um lugar para nós, como está escrito aqui em São João, capítulo 14. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, quer dizer, há muitas mansões. E se não fosse assim, quer dizer, se não tivesse tantas moradas assim, se ali não fosse um lugar preparado para um povo preparado, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Não. Agora, se eu for, quer dizer, se eu partir, como ele partiu, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele disse: eu virei outra vez. Se eu for, eu virei outra vez. Oh, que promessa! Vamos voltar aqui. Nos dias do apóstolo São Pedro, quando ele estava pregando aqui no seu capítulo 3,
Faziam cerca de 60, 70 anos que o mestre da Galileia, Jesus Cristo, tinha partido. E já as pessoas estavam questionando: cadê? Onde está a promessa? Ele falou que voltaria, mas até hoje ainda não voltou. E Pedro admoesta as pessoas e diz: eles voluntariamente ignoram. Note bem, meu ouvinte, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Nos dias de Noé, eles já ignoravam a promessa do dilúvio. E como não iriam ignorar a promessa da segunda vinda de Cristo hoje? Mas Pedro, aquele homem, aquele lá, que andou com Jesus, que esteve com Jesus, que comeu com Jesus, na verdade, ele foi um dos homens mais próximos de Jesus. E ele sabia o que Jesus estava falando. Ele teve alguns arranhões, sim. Ele teve alguns desequilíbrios, sim, como todos têm. Mas chegou um ponto que Jesus mesmo deu as ovelhas dele para Pedro apacentar. Você conhece isso lá no finalzinho do livro de São João. Ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas, se é que tu me amas mesmo. Então, Jesus deu a igreja dele para Pedro apacentar. Então Pedro tinha certeza do que ele estava falando, e ele diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E Pedro continua dizendo: mas, amados, não ignoreis como os demais. Então você que está me ouvindo neste momento, que talvez já foi tentado com respeito a isso, quantas vezes você ouviu o pastor falar sobre o arrebatamento? Quantas vezes você já leu sobre o arrebatamento? Quantas vezes você já ouviu sobre o arrebatamento? Mas, no entanto, nós já estamos em 2023 e ele ainda não aconteceu. Mas, veja, Pedro disse: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E ele continua dizendo: ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é longânimo. O profeta de Deus, William Marion Branham, disse em várias mensagens que o arrebatamento está atrasado. A vinda do Senhor era para ter acontecido, mas como Deus é longânimo, Ele passa sobre todas as predições e previsões por causa de um. E esse um pode ser você, esse um pode ser eu, mas Deus é tão longânimo que Ele faz um processo para que todos nós compreendamos e tenhamos paciência, querendo que alguém mais do qual Ele tanto amou, venha e aceite-o e o receba, seja batizado
Então Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que eu me perca, senão que todos venham a arrepender-se. Agora veja o que Pedro diz a seguir: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então agora não vai ser mais água, ou através de água, o juízo de Deus, mas vai ser fogo. Os elementos ardendo se fundirão, se queimarão. E ele diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade? Veja, ouvintes, que Deus, através do apóstolo São Pedro, diz: que pessoas nos convém ser? As pessoas estão zombando e dizendo: não vai haver arrebatamento, como nos dias de Pedro já faziam isso. Não haverá a segunda vinda de Cristo. Vocês falam muito disso, mas isso não aconteceu. Mas se tivesse acontecido, onde elas estariam? Certamente que não teriam ido. E Deus, sendo longânimo, sendo misericordioso, sendo gracioso, Ele está esperando a nossa perfeição. Porque você sabe que o homem dá mais trabalho para Deus do que todas as galáxias já existentes. O homem dá mais trabalho para Deus do que os rios, do que os peixes, do que as feras, do que os animais. Aliás, os animais não dão trabalho para Deus, porque os animais seguem o fluxo normal do instinto que Deus os deu. Mas o homem, o homem dá mais trabalho para Deus do que tudo o demais que Deus fez. Mas mesmo assim Deus preferiu trabalhar com o homem e não com as galáxias, com os animais, com as feras, com os anjos. O homem dá muito mais trabalho para Deus do que anjos, mas mesmo assim Deus quis trabalhar com o homem, moldando esse homem incrédulo, que duvida da vinda do Senhor, que duvida às vezes das promessas do Senhor. O profeta de Deus gostou muito de um hino chamado Somente Crer, Somente Crer. Tudo é possível, somente crer. Por quê? Se nós não crermos, se o homem não crer nas promessas de Deus, nada vai acontecer com ele. Mas se ele crer, ele terá tudo que ele desejar e falar, como Adão tinha quando ele cria, como Eva tinha quando ela cria, estando lá no jardim do Éden. A questão está em nós crermos neste arrebatamento, crermos nesta segunda vinda de Jesus Cristo. E se nós crermos, se nós confiarmos, se nós aguardarmos, se nós nos assegurarmos, veja, Deus te formou da terra, mas te encheu do céu. Deus formou você da terra, mas Ele te encheu do céu. Sim, o reino dos céus habita dentro daqueles que creem que o reino dos céus está acessível a nós. É necessário você crer. Deus te formou da terra, mas Ele te encheu do céu. O arrebatamento pode demorar quanto tempo for, mas se você foi
cheio dos céus, cheio de tudo que é celestial, você terá paciência para aguardar esse tão glorioso dia em que Ele virá e tomará a sua noiva para o seu regaço, como o ladrão que vem à noite sem ninguém esperar. Ele virá também e levará a sua igreja. E eu oro ao Deus de Israel, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó. Eu oro para que Ele aumente a sua fé, a sua confiança de que o nosso arrebatamento está garantido, o seu arrebatamento está garantido, porque Deus te formou da terra, mas te encheu dos céus. Que Ele te cure agora, que Ele te abençoe agora, que Jesus te restaure o ânimo, a coragem, a esperança e a fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sião, cidade tão linda, almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir-os buscar para levar-nos a glória daquela linda mansão. Os remidos com Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão. Em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem lucero haverá, mas o Cordeiro bendito a glória do Altíssimo te iluminará. Nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão. Em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião,
nem no céu haverá.